Olá, boa noite você que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou a Cauana Neitzel e hoje a gente traz mais uma edição do BNT Entrevista. Hoje a gente conversa com o secretário de Serviços Públicos aqui de Ponta Grossa, o Eduardo Marques, que vai trazer as informações sobre as movimentações da cidade, as expectativas ainda para esse ano de 2024 nas manutenções e pavimentações aqui de Ponta Grossa e um panorama geral de como vem acontecendo esses serviços aqui na cidade e você acompanha na nossa entrevista. Olá, boa noite, secretário. Boa noite, Cauana. Boa noite a todos que acompanham o BNT. Então vamos começar conversando de uma maneira mais geral, para saber como que estão se desenvolvendo esses serviços públicos e o que seriam esses serviços públicos para o pessoal ter uma noção do que é o trabalho que a secretaria faz. Certo. Então, falar da minha secretaria e uma secretaria irmã nossa também. Então, a minha secretaria, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Qual que é a principal responsabilidade da nossa secretaria? É a manutenção da cidade. Então, tudo que já existe na cidade, seja de pavimento, galeria, trabalhos com iluminação pública, nós fazemos a manutenção. E a Secretaria de Infraestrutura, por sua vez, faz o asfalto novo na cidade. Então, onde não tem a pavimentação, onde é ainda rua de terra, somente um cascalho, é a Secretaria de Infraestrutura que realiza, na verdade, o asfalto novo, a pavimentação. Perfeito. Então, partindo ainda dessa parte mais geral, depois você continua acompanhando, a gente fala mais especificamente dos bairros ou algumas ações, de uma maneira geral, o que se esperar ainda para esse 2024 na questão de pavimentações aqui em Ponta Grossa? A gente já viu a divulgação de vários novos lotes para pavimentação, vários quilômetros de pavimentação, mas o que vai poder de fato ser realizado, que é a expectativa para 2024? Certo. Então, foi anunciado agora recente pela prefeita Elizabeth, são 26 vilas aqui em Ponta Grossa que vão receber a pavimentação. Como expliquei para você, todas essas pavimentações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, que é o secretário Onesco. Muitas delas já deu início a obras como a Santa Mônica e outras regiões. Então, a expectativa de pavimentação esse ano é muito grande. Um dos maiores pedidos da população realmente é o asfalto. A minha secretaria, por sua vez, enquanto não tem a pavimentação, nós precisamos manter a rua transitável, ou seja, cascalho ou algum outro tipo de material para que a via fique transitável. Mas nós sabemos, Ponta Grossa tem um relevo bem complicado, aonde eu faço a manutenção, as nossas equipes fazem a manutenção, infelizmente após 2 ou 3 chuvas volta o problema novamente. E qual é a solução para que tudo isso não aconteça mais? É a pavimentação, que está sendo executada aí por toda a cidade. E, secretário, dentro dessas manutenções nas vias, quantas equipes estão atuando em Ponta Grossa? Certo. No início do nosso governo, nós contávamos com 5 equipes de atendimento à população. Ponta Grossa é muito grande. O que nós fizemos? Dividimos a cidade em algumas regiões, são 9 regiões da cidade. E o normal seria aumentar muito o número de equipes. É claro, temos que trabalhar conforme o nosso orçamento. Mas hoje nós temos já 40 equipes espalhadas pela cidade. Então é um número gigante perto do que tinha antes, certo? Os trabalhos nossos são trabalhos rápidos e tem alguns trabalhos demorados. Alguns trabalhos nós iniciamos pela manhã, a hora do almoço, a gente já termina e já passa para outro trabalho. Porém, alguns trabalhos demoram bastante. Principalmente o trabalho de galeria, que a nossa cidade, por ser antiga, ainda tem uma tubulação muito inadequada para o ritmo, na verdade, de casas, até mesmo chuva, que está chovendo bastante, muito forte. Infelizmente, a coleta de toda essa água não consegue com a tubulação que tem hoje. Então, nós fazemos também essa manutenção. Perfeito. E em relação ao maquinário que vocês têm disponível na prefeitura hoje em dia, é um maquinário suficiente? É um maquinário adequado para os serviços? Certo, então nós levamos a nossa manutenção hoje completamente em dia. A prefeitura por muito tempo trabalhou com a manutenção corretiva, ou seja, às vezes se estraga e manda consertar. Hoje nós trabalhamos com uma manutenção preventiva, para que não aconteça do veículo parar e aí ir para a manutenção. Mas, nesse momento, nós estamos trabalhando bastante com terceirização. Então, são várias equipes dentro dessas 40 equipes atuantes hoje no município que já é terceirizada, certo? Então, a boa parte do trabalho hoje que está sendo executado
são por empresas terceirizadas, acompanhadas pelo nosso departamento operacional. E em relação a essas vias que precisam de manutenção, nós aqui do BNT, por ser um jornalismo de cunho participativo, o pessoal manda muita pauta, manda muita informação. E dentre elas, a principal é reclamação de rua, chega foto, chega o pessoal mandando, olha, minha rua tá assim, como que eu faço? Qual que é a principal indicação para quem está nos assistindo saber o que fazer? Minha rua não está viável, não está em boas condições. Como eu vou agir para a prefeitura estar sabendo, estar ciente dessa necessidade de conserto? Como que eu posso prosseguir? Qual que é a indicação? O canal mais acessível e para a população fazer a solicitação é através do 156, o site da prefeitura em serviços. Então, é designado, todo o trabalho de manutenção vai para a nossa secretaria. Mas também não é somente a população que está pedindo para nós e chegando essa informação pelo sistema. Nós contamos, na verdade, com um apoio técnico de vistoriadores que andam pela cidade procurando esses problemas e para solucionar esses problemas a gente faz uma seleção através dos problemas mais emergenciais. Então, se chega a tantos problemas, a gente vai analisar para ver qual é o mais emergencial para que essa equipe possa estar resolvendo o problema. Como você falou, o principal problema que nos chega são ruas, certo? Minha rua tem um buraco. O que sempre a prefeitura trabalhou? Em fazer o tapa-buraco, certo? Vai uma equipe, faz um tapa-buraco. Essas ruas, elas são muito antigas. Então, qual que é nós resolvemos trabalhar de que forma para realmente resolver esse problema? É fazer o recape asfáltico. Onde nós estamos trabalhando na cidade hoje é muito forte. Temos aí já chegando a 75 quilômetros de recuperação de vias e revitalização. Foram várias vias pelo município, onde fazendo o recap, esse problema se resolve de 5 a 7 anos. Perfeito. Então, a gente está aqui, relembrando a você que está nos assistindo, fazendo uma entrevista com o secretário de Serviços Públicos aqui de Ponta Grossa, o Eduardo Marques, está trazendo todas essas informações. E às vezes você fica em dúvida a quem procurar e formas também de solucionar problemas de ruas e muito além disso, também iluminação pública e outros serviços. Quando a gente fala em Ponta Grossa, a gente acaba às vezes se retendo muito ao centro, à parte comercial, urbana da cidade. Mas a cidade de Ponta Grossa vai além disso para a sua área rural também, para atender com boas estradas o transporte escolar, também o produtor rural. Como que está a situação das estradas rurais de Ponta Grossa? Qual que é a avaliação? Certo, então existe também uma separação entre as estradas rurais. Todas as estradas rurais do município e os distritos, eles são atendidos através da Secretaria de Agricultura. Também foi um trabalho que expandiu nos últimos anos com o projeto que a prefeita lançou, que é o Caminhos do Agro. Então, recente agora, mais de 25 quilômetros foram recuperados e a forma que está sendo trabalhado com o Caminhos do Agro é a mesma forma da secretaria. Como que é? Não fazendo o trabalho corretivo, é a prevenção. Então, olhando o problema lá na frente e resolvendo atual. E como que é os efeitos da chuva aqui em Ponta Grossa? O senhor comentou que a cada 3 chuvas, às vezes, a via já fica mais complicadinha, mas como que vocês trabalham para solucionar, tá cuidando essa questão das chuvas, tanto no interior quanto na parte urbana da cidade? Infelizmente, nesses últimos meses aí, nós tivemos um período bem forte de chuvas, principalmente 2023, que foi ali setembro, outubro e novembro, uma chuva muito forte, ventos, e isso daí prejudicou bastante a nossa programação. Então, a secretaria trabalha com uma programação muito enxuta e, às vezes, a gente precisa alterar, como eu falei para você, trabalhos emergenciais, que é como esse trabalho de chuva. Então, nós tivemos problemas com queda de árvores, queda de postes, pertinho aqui na Praça Duque de Caxias, parece que passou um furacão por ali no mês de outubro. Então, somente ali naquele trecho, as nossas equipes ficaram pelo menos 15 dias trabalhando para que pudesse renovar toda aquela praça, até mesmo a via, árvores que caíram, né? Outros problemas com a chuva também, problema em galeria, porque, como eu falei, há muita galeria na cidade aqui de Ponta Grossa, galeria antiga, onde não consegue fazer a captação de toda a água da chuva.
Então, isso aí é o crescimento urbano mesmo. Onde se tinha um campo, chovia e absorvia a água pela terra, hoje tem casa, tem prédio, tem empresa. Essa água vai para algum lugar. Para onde ela vai? Ela vai para a galeria, né? Então, é essa chuva também mais forte. Infelizmente, nós temos lixo também que cai na galeria, às vezes restos de construção civil, onde a nossa equipe precisa fazer daí o trabalho corretivo e o trabalho preventivo, que daí é o trabalho do nosso caminhão hidrojato, que é um caminhão que não para nem um dia, né? Ele atende, na verdade, toda a cidade. Inclusive, temos um projeto para ainda esse ano ter mais um caminhão hidrojato para que possa suprir a necessidade aqui do município. Em relação a algumas vias que elas precisam dessa manutenção, o trabalho de patrulhamento e cascalhamento, ele ajuda? Tem vias que essa opção é utilizada aqui em Ponta Grossa, fazer o cascalhamento de algumas vias antes de se ter uma estrutura para fazer um asfaltamento nas vias? Tem, com certeza. Até mesmo que para fazer a pavimentação precisa de toda uma estrutura por trás, não é somente chegar com o asfalto em si e colocar na rua, né? Então precisa toda uma preparação para isso. Primeiro, precisa das galerias, então é um trabalho que está ali enterrado, a população não vê, mas na verdade, um suporte à galeria que vai, com certeza, ajudar bastante para que a rua, após, não tenha problema. Então, é feito a galeria, subbase, meio-fio e, por último, que é feito a capa asfáltica. Então, para que a gente consiga fazer a pavimentação em todos os bairros, nesse período de execução, ou nesse período em que a população está aguardando chegar ao asfalto, totalmente necessário que tenha o patrulhamento nas vias. Há quase 4 anos, então, eu tinha uma equipe trabalhando de patrulhamento na secretaria. Eu tenho hoje 8 e mais 4 equipes que vão iniciar nos próximos dias. Então, nós intensificamos demais esse trabalho, né? Mas, assim, o que a população realmente espera na verdade, resolver definitivo. E o que eu posso falar é a pavimentação. Eu preciso fazer esse trabalho de patrulhamento que, apesar dele ser paliativo, é a única forma que eu deixo mais transitável a via, né? Até que a pavimentação chegue como está chegando nessas 26 vilas que foram anunciadas agora recente. Secretário, tem um panorama de quanto é investido por ano na secretaria? Tenho sim. Eu costumo falar sempre com histórico, né? O antes e o depois. Então, quando eu assumi a secretaria, o nosso orçamento era perto de 50 milhões. Para o ano de 2024, serão 200 milhões de investimento aqui no município. E esses 200 milhões ele compreende desde da mão de obra mais qualificada, mais mão de obra, como também da obra em si finalizada, material ou qualquer outro tipo de equipamento. Em relação também às lâmpadas de LED, Ponta Grossa vem fazendo essa renovação das lâmpadas da iluminação pública e hoje mesmo eu recebi a notícia que já foram 4.100 lâmpadas trocadas já, substituídas por LED. Com que vem desenvolvendo esse trabalho e qual que é a melhoria principal do LED dentro dos bairros? Sim, então esse é um trabalho que, antes de tudo, eu tenho que agradecer a Tônia, que é a secretária de inovação. Através dela foi iniciado todo esse projeto, né, que a prefeita fez a solicitação e foi muito bem atendida. Então, foi na verdade, dado o primeiro passo em março para que esse trabalho desse início, né? Foi adiantado já quase 4 ou 5 meses, porque seria, na verdade, no final de agosto o prazo para que a empresa desse início às atividades. Então, foi iniciado já em março, são mais de 4.000 pontos onde foi substituído já por LED. A nossa expectativa é que sempre aumente cada vez mais. Qual que é o maior benefício? É realmente a segurança, tanto para o pedestre, quanto para o morador, quanto para quem está dirigindo o seu carro, o seu veículo, né? Então a segurança é o principal. Secretário, eu vou pedir para você falar com quem está nos assistindo, olhar nos olhos, como o Marcos sempre está à frente. Cara a cara. Isso, para contar o que a população pode esperar da secretaria que é coordenada pelo senhor. Certo. Então, o que eu preciso falar aí para toda a população nesses 3 anos e quase 6 meses de gestão da prefeita Elizabeth, foram solucionados mais de 70 mil problemas aqui no município, né? Mais de 70 mil atendimentos. A nossa expectativa é sempre mais. A nossa cereja do bolo da secretaria, que eu costumo falar, é realmente a pavimentação, trabalho em parceria com também outras secretarias. E se o asfalto ainda não chegou,
na sua rua, em frente à sua casa, pode ter certeza que sim, vai chegar. E enquanto o asfalto não chega, a nossa secretaria dá o suporte para que a rua esteja transitável. Vou seguir um pouco mais a nossa conversa. Eu queria saber qual que é o trabalho que o senhor vê com mais destaque, com os melhores olhos. Sem dúvida é o asfalto, né? Sem dúvida é o asfalto. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos trabalhando hoje na região Neves, uma região muito grande. Ele compreende 31 de Março, o Jardim Conceição, Jardim Florença. Então são várias vilas, né? E quem mora mais longe, ou seja, lá no Costa Rica, ela passa por todas essas vilas até chegar no centro. E vai passar por qual rua? A rua principal é o Almirante Barroso, é a rua 15 de Setembro, onde sempre teve muito problema. E o que é a solução para resolver isso? É o recape asfáltico, né? Então, se a pessoa passa com o carro trepidando, buraco, problema às vezes, corta um pneu, quebra uma roda, ele vai xingar a prefeita, ele vai xingar o secretário, né? Então, hoje, a realidade é outra. O que nós fazíamos, a prefeitura fazia lá atrás, era o tapa-buraco, que dói até no ouvido de falar o tapa-buraco. Então, isso daí, na nossa gestão, nós mudamos até a palavra, que é manutenção de via. E, além disso, o recape asfáltico, que é uma capa nova, é um recape novo. O recape antigo é fresado e colocado uma nova camada de asfalto, nova sinalização, nova pintura. Então, dar essa comodidade para os moradores, ter um fluxo maior dos veículos também. Esse hoje é um dos principais trabalhos da Secretaria. Mas aí eu posso elencar vários. O que acontece? Qual é o principal buraco da cidade? É o que está em frente à casa do morador que solicita. Seja ele um buraco muito pequeno ou um buraco muito grande. Sempre para a pessoa vai ser o buraco mais próximo da casa. Então, o que nós estamos fazendo é tentar ter essa visão geral do município. Como você falou agora recente, eu prefiro bem mais essa conversa olho no olho com o morador. Eu sou um secretário, sim, de bairro, que eu quero estar presente com a população, realmente para entender qual é o problema de cada região. E nisso eu preciso elencar qual é o problema mais emergencial para fazer a programação da nossa secretaria. Eu sei que Ponta Grossa é grande, as equipes são bastantes, o trabalho demanda muito, mas o secretário conseguiria dar um panorama de quais são os próximos locais que vão ser atendidos aqui em Ponta Grossa, aonde está acontecendo as principais obras? Certo, como eu falei, o nosso trabalho é muito dinâmico, né? Então, por ter vários pedidos e vários atendimentos, se eu sair pela manhã da secretaria às 7 horas da manhã, eu demoro pelo menos de 2 a 3 dias para visitar todas as obras. Então eu não consigo, na verdade, em um dia visitar todas as obras. Claro que nós temos sim um planejamento de patrulhamento, de galeria, mas ele é muito flexível, né? Por conta desse problema de situações emergenciais. Às vezes, um problema de galeria é em frente à garagem de uma residência. Então eu tenho que parar uma outra obra, se eu não tenho nenhuma equipe disponível, e colocar para fazer esse trabalho mais emergencial. Hoje o que eu posso assegurar é a região Neves, onde está recebendo um trabalho que já é esperado pela população há mais de 20 anos, né? Inclusive tem outras vias ali na região que serão contempladas. Provavelmente a prefeita nos próximos dias ela vai falar quais são as vias que serão contempladas, mas ainda outras regiões terão essa pavimentação. Então eu terei mais um outro contrato que provavelmente será firmado no próximo mês, onde esses 75 quilômetros que nós já temos de vias revitalizadas aqui no município, até o final da nossa gestão, passa de 100 quilômetros tranquilo. Então, várias outras regiões receberão sim esse pavimento novo. Claro que, primeiramente, nós vamos ver as regiões onde tem um fluxo maior de veículos, né? Ligações de bairro, né? Como nós já fizemos recente, para que a gente possa, na verdade, estar fazendo um atendimento maior para a população. Para finalizar a nossa conversa, aquelas pessoas que estão nos assistindo, a população, ela tem onde ver esses serviços programados? Tem onde você conferir na internet e você entra e consiga ver, será que meu bairro está aqui na lista, está como próximo? Aonde? Tudo no site da prefeitura. No site da prefeitura você vai conseguir ver diariamente toda essa programação. Então, a nossa programação, apesar de ela ser realizada às vezes com uma semana de antecedência, ela sempre tem algumas alterações. Então, eu não consigo passar uma programação de 2 a 3 dias. Tem que ser exatamente no dia.
Todos os dias, um dia de antecedência, eu tenho essa programação e ela é inserida no site da prefeitura. Então, para quem quer acompanhar toda a programação diária, de segunda a sábado, nos domingos, às vezes, tem alguns trabalhos realizados, mas ela está no site da prefeitura. Bacana, então fica a indicação para você que nos acompanhou, assistiu a nossa live. No site da prefeitura tem todas as informações, tem também onde fazer os protocolos e pedido. Com certeza você conhece alguma rua, sabe que isso acaba sendo recorrente, esses pedidos, então é no site da prefeitura, é ligando na prefeitura, informando para sempre ter o melhor serviço possível. Secretário, agradeço a entrevista e a disponibilidade de vir até aqui conversar com o pessoal do BNT. Obrigado, Cauane, e obrigado a todos que acompanham o BNT. Então, você que nos assistiu, acompanhou a nossa live até aqui, continue acessando o portal Boca no Trombone, bntonline.com.br e acompanhando todas as notícias de Ponta Grossa e região.